Olá, bom dia, paz do Senhor para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar com o pastor Josué Brandão. Ele que é pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras, em Feira de Santana, na Bahia, e há mais de 20 anos tem se dedicado à obra do Senhor. Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Bom dia, minha irmã, bom dia, nossos telespectadores do programa Mensagem de Esperança. Um prazer estar aqui nesta manhã conversando com vocês. Pastor, mais de 20 anos dedicados à obra do Senhor. Como é que foi o início da sua vida? Bem difícil. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, e o meu pai pastoreou sempre no sertão da Bahia, igrejas pequenas, cidades pequenas, dificuldades imensas, vivemos muitas precariedades, e eu não queria, sob qualquer hipótese, a ideia de ser pastor um dia. Quando a minha mãe falava, eu perdia o equilíbrio emocional absolutamente. Mas com 16 anos eu fui despertado a partir de um congresso de jovens para uma vida de oração, de fato uma vida de oração mais intensa. Iniciei uma campanha de jejum também mais intensa, não por ministério, porque eu decidi que eu queria ter comunhão com Deus, eu queria me relacionar pessoalmente com Ele. E a partir daí as coisas começaram a se conduzir nessa direção. Com 17 anos eu fui para São Paulo para passar um período de férias na casa da minha irmã. E cheguei lá um sábado à tarde, era um culto de Santa Ceia à noite, o pastor nunca tinha me visto, não me conhecia. E no momento da ceia ele avisou que ele tinha um convite para pregar no outro dia, em Campinas, mas que ele não iria pregar não, ele ia mandar o baiano. Sem nunca ter me ouvido, sem nunca ter me visto, sem saber quem era eu. E quando eu prestei atenção, eu já estava com N convites e pregando, e lá se foram 22 anos já. Como é que foi então, pastor? O senhor hoje em dia tem um projeto que é a Cruzadas Cristianismo Sem Fronteiras. Como é que foi o desenvolvimento desse projeto? Veja só, esse projeto, inicialmente, como qualquer projeto, era apenas um sonho, e um sonho, vamos dizer, inalcançável. Mas no início da década de 90, nós começamos a realizar essas cruzadas, timidamente, cruzadas pequenas, em cidades menores, até para dar suporte aos pastores do nosso estado. E à medida que o ministério foi se ampliando, as cruzadas, consequentemente, também. Aí estabelecemos a Associação ID de Educação e Assistência Social. Hoje nós fazemos as cruzadas como um projeto social, já atendemos socialmente mais de 12 mil famílias. Aliás, mais de 12 mil famílias nós atendemos no ano de 2011 e 2012. Nesse período de seca que o sertão viveu, nós demos assistência a pastores e missionários de diversas denominações, diversas igrejas, foram mais de 40 toneladas de alimentos que nós distribuímos, mais de 20 mil litros de água mineral. E a cruzada funciona dentro desse contexto de ação social. Durante o dia nós temos atendimento médico, odontológico, enfermeiras fazem parte do projeto, cabeleireiros, psicólogos dando palestras, trabalho voltado especificamente para crianças. Enquanto o projeto social está acontecendo, na rua ou nas ruas da cidade nós temos um outro grupo fazendo evangelismo pessoal, e às noites, na praça, no ginásio de esportes, no estádio, a igreja se reúne para a grande concentração. De preferência que todas as igrejas da cidade estejam envolvidas no projeto, para a gente não caminhar dentro daquele contexto denominacionalista, porque embora eu seja um assembleano convicto, eu preciso entender que o evangelho é interdenominacional, é supradenominacional. Então a ideia é justamente por isso o Cristianismo Sem Fronteiras. Pastor, o senhor já viajou por vários lugares, dentro do Brasil e também fora. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência, né, em estar por aí pregando a palavra de Deus. Eu já estive em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, países da América do Sul, e o nosso Brasil, que Deus já me deu a oportunidade de estar em todos os estados da nossa federação. Pelo menos em todas as capitais e em muitas cidades do interior. Devo dizer o seguinte, o Brasil é um país lindo, espetacular. Claro que alguns hábitos variam de região para região, mas, regra geral, o brasileiro é muito receptivo, é muito caloroso, isso é um fato, a gente sabe disso.
né? Nos estados considerados mais ricos ou nos estados considerados mais pobres, graças a Deus esse nível, essa diferença começa a dar sinais de redução, mas o espírito humano do brasileiro é o mesmo. Da culinária se dispensa comentário, né? Das igrejas, com certeza as nossas igrejas estão entre as mais fervorosas do mundo, mesmo considerando que existem algumas que não estão vivendo todo esse fervor, todo esse movimento de renovação espiritual, mas é muito bom pregar no Brasil, é muito bom. O que me preocupa no Brasil, o que é diferente em algumas outras regiões do mundo, é essa mentalidade muito religiosa do brasileiro. Nós caímos muito facilmente numa disputa religiosa insana, uma briga desmedida pelo status, pelo poder, no contexto religioso mesmo. Então isso no Brasil é mais evidente do que em algumas outras regiões onde eu já pude estar e conviver mais de perto com essa questão do comando, da liderança cristã. Mas no tocante a isso, que eu espero que o Espírito de Deus trabalhe na nossa maturidade para a gente se libertar dessa herança que nós trouxemos do contexto religioso que vivíamos antes do cristianismo evangélico, e é uma herança que a gente traz, um ranço, vamos dizer assim, e que precisamos de fato vencer pelo avivamento da nossa mente, pela renovação da nossa mente. Pastor, o senhor também é escritor, professor. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, né, dessa área da sua vida. Bom, como eu disse aqui, eu sou escritor, professor, peão. É uma junção de atividades. Quando você ingressa no ministério, você não pode ingressar sendo seletivo nas obrigações que vão te chegar. Salomão admoesta a gente assim: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tá? Eu me tornei escritor também meio que por acaso. Porque no colégio, ainda no ensino fundamental, a professora pediu que os alunos dividiu a classe em equipes para fazer uma pesquisa sobre drogas. E nós vivíamos numa região, meu pai era pastor na cidade, à beira do São Francisco, considerado o Vale do São Francisco, portanto, polígono da maconha. Então, era muito oportuna a pesquisa que a professora estava nos solicitando. E depois que todas as equipes reuniram, fizeram seus trabalhos e tivemos a apresentação, surgiu a ideia da elaboração de um livro. E todo mundo chegou àquele consenso: Josué é o nosso escritor. Porque Josué era filho do pastor dali da cidade, já dirigia reuniões de jovens no colégio, era convidado para palestras, coisas pequenas ali na igreja, nas congregações e tal. E eu reuni essas informações e delas, obviamente, fizemos uma ampliação. O primeiro livro que eu lancei foi sobre as drogas, que hoje eu estou fazendo uma revisão para reeditá-lo ainda esse ano, se Deus nos permitir. E a partir daí outros livros vieram, né? O último, Lágrimas, uma fonte de milagres, é um livro devocional, um convite para a oração, para a comunhão com Deus, para uma relação mais próxima com Deus, e um que eu estou elaborando agora tratando do quebrantamento, do tratar de Deus na nossa natureza, para nos restaurar e nos fazer conforme Ele planejou para nós. O título, porque já é uma revisão que nós estamos fazendo, o título será Vaso Quebrado, que é justamente tratando desse trabalhar de Deus em nós. O senhor também tem experiência como articulista, né, nas revistas da CPAD. Como é que foi essa experiência? Como articulista, depois que eu preguei na Convenção Geral, no Jubileu de Diamante, 2005, então chegaram algumas solicitações de artigos e de entrevistas rápidas e de citações pequenas para alguns artigos de temáticas mais abrangentes. E aí escrevemos para o Educador Cristão, escrevemos para a Mulher Cristã, escrevemos alguns artigos para a revista O Obreiro, que é uma revista voltada para o público, para a liderança da igreja, né? Uma revista de um teor mais ministerial, uma coisa mais formal e tal. Já escrevemos alguns artigos, enviamos outros também, e essa experiência vem se repetindo e é uma experiência gostosa, é agradável você perceber que em textos curtos
você pode contribuir com a postura de alguém, com a conduta de alguém, é muito interessante. E por último, a revista Obreiro me solicitou alguns esboços também, porque ela trouxe esse formato de trazer 10 esboços em cada edição da revista. Então nós mandamos já esboços para a revista Obreiro e eu acredito que alguns obreiros já estão se utilizando deles Brasil afora. Pastor, essa não é a primeira vez que o senhor vem em Campina Grande. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua participação na convenção daqui da cidade. Olha, eu estive em Campina Grande há uns anos atrás na Consciência Cristã. Eu vim, na verdade, representando um pastor amigo, o pastor Virgínio, pastor de Aracaju, que tinha sido convidado para ser o ministrante, não pôde vir, pediu que eu viesse. Depois eu vim para a escola bíblica, ainda com o pastor Pacheco sendo o presidente da igreja, 2 vezes. Então o Senhor recolheu o pastor Pacheco ao descanso eterno, o pastor Daniel Nunes assumiu a presidência da igreja e da convenção, e é a segunda vez que eu venho estar aqui na igreja em Campina Grande, sempre muito bem recebido, sempre muito bem tratado, estabelecendo vínculos de amizade, inclusive, em Campina Grande, o que é uma dádiva, tá? Porque o pregador corre o risco de vir, pregar 1, 2 dias e ir embora e não deixou vínculo nenhum. Não deixou relações, né? E graças a Deus a gente estabelecemos em Campina Grande um vínculo de amizade que, glória a Deus, é um vínculo recíproco. A gente percebe um aperto de mão amigo, tá? Uma relação fraternal que é de ida e volta. E isso é muito gostoso. E a Escola Bíblica dos 90 anos, a festividade dos 90 anos, muito especial, um momento histórico para a igreja de Campina Grande, poder de Deus de maneira assim gloriosa. Eu estou voltando para casa grato a Deus, grato a Deus, grato a Deus pelo que Ele operou aqui. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu queria deixar um espaço aberto para você deixar a sua mensagem para todos os telespectadores. Muito bem, eu que agradeço, tá, o convite para esse bate-papo, para essa entrevista, a toda a equipe do programa Mensagem de Esperança, a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, ao pastor Daniel Nunes, presidente da igreja, a todo o ministério desta igreja. E aí nós estamos no início do ano ainda é janeiro, tá? E eu quero dedicar para você, amigo, ouvinte, irmão telespectador, um versículo que eu já citei. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu estou pregando sempre, estou defendendo, inclusive, e ensinando para as pessoas que convivem comigo. Esmere-se em ser bom naquilo que você faz. Não é questão de ser melhor do que o outro, é questão de excelência. Seja excelente naquilo que você faz, porque Deus prima pela excelência. Então que Deus nos ajude nisto, em nome de Jesus. Um forte abraço, beijo no coração, em nome de Jesus.